Olá, queridos irmãos e irmãs, como é bom nos encontrarmos novamente aqui para meditarmos juntinhos o Santo Evangelho deste domingo, que, aliás, é o 29º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. O tema deste domingo, eu disse e escolho o seguinte: Deus faz justiça aos marginalizados. Repito, Deus faz justiça aos marginalizados. O capítulo 18 do Evangelho de Lucas começa com o ensinamento de Jesus, que não é sobre oração, mas sobre fé. Não uma oração insistente, mas a fé insistente. O que significa a fé? Confiar, acreditar profundamente que Deus realiza o seu plano. E qual é o plano de Deus? Seu reino. Sobre oração, Jesus já falara extensivamente aos seus discípulos no capítulo 12 e outros do Evangelho segundo Lucas. Ele apresentou Deus como um pai que cuida do bem de seus filhos. Um pai que não somente atende às necessidades deles, mas se antecipa a elas. Um pai que, como Jesus disse, sabe o que precisamos. Portanto, não há necessidade de listar nossos pedidos a ele, porque o pai já os conhece. E Jesus, concluindo este ensinamento sobre oração, disse: buscai, pois, o seu reino, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Está em Lucas capítulo 12, versículo 31. O reino é o objeto da oração. Portanto, que Jesus, na oração do Pai Nosso, o inserirá com o pedido: venha a nós o vosso reino. Está na oração do Pai Nosso, o pedido pelo reino. O que é este reino? Uma sociedade alternativa. Portanto, essa passagem que estamos lendo agora, capítulo 18 de Lucas, versículos de 1 a 8 do Evangelho, não é um ensinamento sobre a insistência da oração, repito, para um Deus que é surdo e deve ser implorado. Este Deus surdo, esse Deus que precisa de ser bajulado e implorado, é o Deus dos pagãos. Ele não é o Pai de Jesus. Comecemos então, queridos irmãos, lendo o versículo 1 do capítulo 18 de Lucas. Já está aparecendo aí para você. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo... Então veja que é um ensinamento sobre a certeza das promessas de Deus, que se cumprem, mesmo que, na aparência, possa parecer o contrário. Jesus está se dirigindo aos discípulos, esses discípulos que mostram que não têm o mínimo dessa confiança. Aqui, o ensino não é sobre oração. A oração é um meio, mas o ensino é sobre a justiça. De fato, o termo justiça, nesta passagem do Evangelho, aparecerá 4 vezes. É a justiça do reino, esta sociedade alternativa que Jesus veio nos propor. É importante sabermos disso. Prossigamos então agora lendo o versículo 2 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. O retrato que Jesus faz do juiz é o de uma pessoa poderosa e soberba. E o anúncio que Maria fez neste Evangelho de Lucas com seu canto nos lembra imediatamente qual é o plano de Deus para a criação, mas um plano que, para ser realizado, precisa da colaboração das pessoas. Maria havia dito que Deus dispersou os soberbos, depôs os poderosos de seus tronos, como está lá no Magnificat, em Lucas capítulo 1, versículos 51b e 52a. E aqui temos um poderoso, uma pessoa poderosa que é soberba, orgulhosa, esse juiz. Prossegue Maria: exaltou os de condição humilde, encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Este é o plano de Deus. E é nesta confiança que Jesus insiste. Esta é a fé que seus discípulos devem ter, para a qual devem agir, colaborar. Vamos prosseguir, lendo agora o versículo 3 do capítulo 18 de Lucas. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Vejo que a imagem da viúva na Bíblia representa a pessoa que, não tendo um homem, um marido que pense nela, está à mercê de todos. É a pessoa marginalizada, sem proteção, a mais necessitada.
E Deus na Bíblia é chamado de o defensor das viúvas, por exemplo, no Salmo 68, versículo 5. Porque Deus se preocupa com essas criaturas que são marginalizadas. Esta é a primeira vez que aparece o termo justiça, que surgirá 4 vezes nesta passagem, como já dissemos. Leiamos agora os versículos de 4 a 5. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. O juiz reconhece que não teme a Deus. O retrato que Jesus Cristo faz do poderoso e atroz juiz é muito interessante. Quando o juiz diz me agredir, literalmente ele está falando fazer um olho roxo em mim. A preocupação dele é que a viúva venha prejudicar sua reputação. Ele não está preocupado com justiça, mas com sua imagem, sua reputação. Leiamos agora os versículos de 6 a 8a, sempre do capítulo 18 de Lucas. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Este é um convite que Jesus faz aos seus discípulos. E aqui está a lição que Jesus dá. Gritar dia e noite nos Salmos do Antigo Testamento é uma imagem do clamor dos oprimidos. Assim, Jesus garante que o plano de Deus para a humanidade, que é o reino, uma sociedade alternativa, onde os falsos valores do ter, do mandar e do ascender sejam contrastados com os valores justos, aqueles que criam a fraternidade, que são os valores de compartilhar, descer, servir. Este é o reino de Deus. Esta é a sociedade alternativa. Jesus nos assegura que isso se realiza. Mas para que isto se dê, seus discípulos, devem colaborar com ele, rompendo com esses falsos valores da sociedade. Se não o fizerem, este reino não pode ser realizado nesta terra. Prossigamos lendo a segunda parte do versículo 8, sempre do capítulo 18 de Lucas. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? É por isso que Jesus conclui com uma expressão que parece cheia de amargura. O Filho do Homem, isto é, Jesus, vem com a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém é destruída, a vinda do Filho do Homem é anunciada. E, na verdade, ele não encontra. O Evangelho de Lucas termina amargamente com os discípulos que, apesar de todos os ensinamentos de Jesus, apesar de tudo que Jesus disse, ainda continuam, vejam só, frequentando o templo. Isso mesmo. Aquele covil de ladrões que Jesus denunciou e cuja destruição ele anunciou, ainda apresenta e representa um valor para os discípulos. Ou seja, eles não romperam com o passado, não romperam com a instituição e o poder. Vejam só vocês. Então, se não rompem com isso, o reino de Deus, essa sociedade alternativa, da qual já falamos, não pode surgir. Vejam bem vocês. Bom, após essa reflexão que nos proporcionou Frei Alberto Maggi, faço eu, Padre Telmo, agora as minhas considerações pessoais e começo citando Provérbios, capítulo 21, versículo 15. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Vou repetir. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. É impressionante os links, para empregar uma linguagem atual da informática, os links que o evangelista cria ao redor dessa parábola. Oração, fé e justiça. Tudo isso está interligado. Por isso eu chamo de links, oração, fé e justiça. Na base da oração está a fé, que significa, segundo o Frei Alberto Maggi, confiar, acreditar profundamente que Deus realiza o seu plano. E qual é o plano de Deus? Seu reino. E o reino de Deus é, sobretudo, uma sociedade de justiça, uma sociedade onde predomina a partilha, a humildade e o serviço ao próximo. Portanto, uma sociedade contrária a esta em que vivemos,
onde o lucro, o dinheiro, o poder e a fama estão acima de todo o resto, inclusive dos próprios seres humanos. A chave de compreensão dessa parábola, do juiz injusto e desumano e a viúva explorada, está na sede de justiça. Pois era essa vontade de justiça que motivava a viúva em sua luta, em sua insistência e perseverança na busca pelos seus direitos, pela sua dignidade. Esse juiz encarna perfeitamente os poderosos que não temem a justiça de Deus, não respeitam a dignidade nem os direitos dos pobres. Enfim, os poderosos não têm fé, não creem, nem buscam realizar a vontade de Deus, o plano dele nesta terra. Eles já possuem os seus próprios planos e interesses, os quais visam seu benefício e sucesso pessoais. É preciso ficar claro que os tais escolhidos de Deus, que clamam por ele dia e noite, como está no versículo 7 do Evangelho deste domingo, não são os membros da igreja, mas os pobres de todos os povos, que gritam pedindo justiça. Como Jesus já lhes havia dito, vosso é o reino de Deus, dos pobres. Portanto, a fé que deve nos dar alento, nos estimular ao encontro com Deus e o seu reino, é aquela que teve a viúva injustiçada, a qual é modelo de indignação, essa viúva, modelo de resistência ativa e modelo de coragem para reclamar justiça, aos poderosos desumanos desta terra. O renomado teólogo alemão Johann Baptista Metz, que viveu de 1928 a 2019, Metz, esse teólogo alemão, dizia o seguinte, e tinha toda a razão em afirmar isso que leio agora, abre aspas, na espiritualidade cristã há demasiados cânticos e poucos gritos de indignação, demasiada complacência e pouca nostalgia de um mundo mais humano, demasiado consolo e pouca fome de justiça. Concluindo então essa nossa meditação do Santo Evangelho deste domingo, eu te convido agora a rezar comigo esta belíssima oração que já está aparecendo inclusive aí na sua tela. Deus, fiel às promessas, quando o cansaço pesa sobre nós e o desânimo nos toma, dá vigor à nossa força. Muitas são as nossas dores, muitas as nossas expectativas, grandes as nossas esperanças. Tu, Pai, vem em nosso socorro e mostra-nos o teu amor. Envia sobre nós o teu espírito de paz e de unidade. Que ele seja a inspiração da nossa oração, o fogo da nossa esperança, o germe da nossa fé, o ardor da gratidão. Por Jesus, nosso Redentor, tu nos curas da mais terrível lepra, a do pecado. Tenha piedade de nós. Dá-nos o perdão que nos liberta da opressão, do mal, porque sempre levamos a ti o hino de ação de graças e o cântico da nossa gratidão, para dar testemunho aos nossos irmãos e alegrar-nos junto àqueles que te são gratos, do dom dessa fé viva que opera nossa salvação. Amém. Foi um prazer imenso estar com vocês novamente neste final de semana. Beijo no coração de cada um. Deus os abençoe grandemente. Até o próximo final de semana.